Doutor, meu couro cabeludo é muito sensível, coça, dói, arde. Se você se enquadra nessa situação, não deixe de ver esse vídeo. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista. Couro cabeludo sensível é uma condição muito comum no consultório de dermatologia e o couro cabeludo sensível traz muito desconforto para o paciente porque é uma situação muito chata. Ele pode coçar, pode doer, pode arder, pode pinicar. Então é uma constelação de sintomas referidos pelos pacientes de diferentes características. Tem paciente que fala parece que tem bichinho, formiguinha andando no couro cabeludo. Outros pacientes falam que parece que meu cabelo está queimando, parece que está dando choque. Existem diversas doenças no couro cabeludo que podem provocar a sensibilidade no couro cabeludo. Então, em primeiro lugar, quando a gente vai avaliar um paciente com sensibilidade na cabeça, é importante a gente traçar um diagnóstico. Então, a gente trata sempre um diagnóstico e não uma condição aleatória. Existem doenças do couro cabeludo que provocam sensibilidade e existe aquela sensibilidade pura do couro cabeludo sem uma doença aparente, que nós chamamos de disestesia do couro cabeludo. É um nome técnico estranho para definir aquela sensibilidade sem uma condição aparente, sem nada ali que justifique essa questão da sensibilidade. Falando das doenças propriamente ditas, existem inúmeras. Existe a dermatite seborreica, que é aquela descamação do couro cabeludo, que o couro cabeludo fica vermelho e que cai a casca no ombro, que nós conhecemos como caspa. Existe a psoríase do couro cabeludo, que é uma doença autoimune em que o indivíduo forma grandes placas vermelhas que coçam muito, que podem pegar outras regiões do corpo, como cotovelos, joelhos, região das costas, enfim, outras regiões. Existem outras doenças como a dermatite de contato a shampoos, a cosméticos, a procedimentos estéticos. Existe a foliculite do couro cabeludo, a própria queda de cabelo, que nós já conversamos aqui no canal, dependendo do tipo de queda de cabelo, pode provocar sensibilidade no couro cabeludo. Nós temos algumas doenças como a alopecia frontal fibrosante, que é aquela que perde a linha de implantação frontal. Nós temos a própria calvície masculina ou feminina, que dependendo do tipo de apresentação pode ter aquela sensibilidade que o cabelo parece que fica aquele cabelo amarrado muito tempo, com aquele coque, que dá uma dorzinha na hora de você movimentar. Pois bem, a queda de cabelo também pode gerar um pouco de sensibilidade. E existem aquelas alterações de sensibilidade provocadas simplesmente por alterações ou neurológicas ou até alterações do espectro emocional que geram dor, que geram sensibilidade sem uma doença de pele aparente. Então, se você tem sensibilidade no couro cabeludo, é muito importante passar por uma consulta com um dermatologista, porque é fundamental que a gente diagnostique ou pelo menos descarte uma doença dermatológica que necessita de um tratamento específico. Quando a gente fala da disestesia do couro cabeludo, que é essa sensibilidade sem uma causa aparente, é muito importante a gente investigar como é que está o espectro do humor desse paciente. Será que esse paciente ele está desenvolvendo ou tem algum quadro depressivo ou ansioso ou algum transtorno psiquiátrico que justifique um tratamento? Quando a gente está deprimido, quando a gente não está bem, quando a gente passa por alguma situação da vida, parece que tudo é mais. A dor é maior, a sensibilidade é maior, a coceira é maior. Então, quando a gente descarta qualquer doença de pele, é importante a gente pensar se o indivíduo não precisa de uma ajuda mais no sentido do espectro emocional. E por que isso é importante? Porque, claro, a sensibilidade ela é desconfortável, mas o espectro da doença emocional é muito mais grave, limita as atividades do dia a dia, deixa o indivíduo muito incapacitado para algumas coisas, isso atrapalha a qualidade de vida, principalmente. E justamente por isso, nessas situações é importante tratamentos medicamentosos, como alguns tipos de antidepressivos ou ansiolíticos, e aí são medicamentos muito específicos que você obviamente não deve se automedicar, eles devem ser prescritos por um profissional específico, um médico, especificamente de preferência um profissional da área da psiquiatria para poder te ajudar sem gerar efeitos colaterais. Então, se você tem sensibilidade no couro cabeludo, primeiro, obviamente, procure um médico dermatologista para a gente verificar se tem alguma doença de base. E aí, a partir desse ponto, nós vamos te orientar o que é que você deve fazer. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos e até a próxima.